Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bênção hoje estarmos aqui, mais um culto, louvando, adorando ao nosso Deus e declarando que nada mais faz sentido se não for debaixo da sua vontade. Aleluia. E quando nós estamos aqui louvando, nós estamos fazendo uma confissão. Estamos declarando que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Meus queridos, essa noite, Deus tem interesse, os céus, em continuar, como foi no início do dia, de manhã, no finalzinho da tarde e agora. O Deus de Isaac e Jacó, o Deus que ressuscitou o seu Filho amado ao terceiro dia, Ele continua entre nós. Aleluia. O Rei Jesus está na casa. Aleluia. Meus queridos, gostaria, juntamente com todos aqui, fazer uma leitura. Está baseada em Mateus, capítulo 16. A começar do versículo 13. Aleluia. Que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Bendito Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir, Senhor, conforme o Teu querer. Que a Tua mensagem seja, Senhor, penetrada nos corações e mentes, Senhor, libertando cativos, Senhor, curando, sarando, trazendo respostas, Senhor. Essa noite, Deus, está reservada para os Teus filhos, aqueles que estão com os seus ouvidos atentos, que eles possam ouvir a Tua voz e não eu aqui. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Meus queridos, essa noite, o que acabamos de ler aqui, trata-se de uma das mensagens mais profundas das Escrituras, porque ela é a base da igreja. O que acabamos de ler aqui
Nós acabamos de adorar o Senhor com essa leitura. E Jesus, ele fez uma pergunta intrigante, uma pergunta difícil, aparentemente uma pergunta muito simples. E ele usou essa metodologia, não porque ele estava buscando um tipo de resposta diferente. É interessante que quando nós fazemos algum tipo de pergunta, nós queremos uma resposta. Nós somos motivados a questionar, a perguntar quando algo desperta a nossa curiosidade. Só que nesse caso, Jesus ele sabia da resposta. A resposta não era necessariamente para Jesus. E por que Jesus ele fez uma pergunta? Se nós analisarmos no nosso dia a dia, desde o jardim da infância, ensino médio, graduação, pós-graduação, em todas as fases do nosso aprendizado, nós aprendemos a importância de uma coisa chamada questionário. Acredito que todos vocês já elaboraram os seus próprios questionários para entender um conteúdo, um assunto, para facilitar o entendimento. Segundo os especialistas aí da pedagogia, diz que é uma das formas mais eficientes, uma das metodologias ativas de aprendizado, quando você questiona. Interessante que Jesus utilizou muito dessa estratégia, de fazer perguntas, não porque ele queria resposta, mas porque que aquela resposta deveria, da forma correta, estar na mente das pessoas. E no nosso dia a dia nós sabemos que quando nós também erramos as respostas, nós somos punidos. E quando acertamos, nós somos beneficiados. Está aí a corrida para provas, para concursos. E é baseado em perguntas, em questões. E você não pode errar. Se você quer lograr êxito, você tem que acertar aquelas questões. E aqueles que conseguem acertar, seja em concurso, seja em Olimpíadas, seja qualquer tipo de avaliação, aquelas pessoas são, dentro desse contexto, premiadas, ovacionadas, porque conseguiram acertar o objetivo, responder questões, provaram que sabem, estão aptos a passar para o próximo nível. E Jesus ele fez exatamente isso. Já próximo dele executar o plano da salvação, sua morte de cruz, ele resolve questionar aquelas pessoas que estavam andando com ele, os seus discípulos. Ele começa perguntando, foram duas perguntas, melhor dizendo, uma pergunta para dois públicos diferentes. Ele queria saber. E quando Jesus estava ali, chegando à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que é que as pessoas estão falando quem eu sou? E teve muitas sugestões. E eles responderam: uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Foi fácil aqueles discípulos falarem que aquelas pessoas estavam achando quem era Jesus. O interessante é que aquelas pessoas associaram esses nomes e não foi por acaso. Por que João Batista? Por que Elias? Por que Jeremias? Eles tinham um ponto em comum. Eles pregavam arrependimento. Eles pregavam contra a idolatria. Elias, o homem que foi tremendamente usado por Deus, milagres, maravilhas, Deus operou na vida daquele homem, aquele homem não experimentou a morte. E muitos acreditaram que ele tinha ressuscitado, tinha vindo, estava na figura ali,
por nome de Cristo? Ou qualquer um dos profetas? Pela similaridade da sua mensagem. E Jesus, ele não disse que estava certo, que estava errado. Bom, vocês sabem o que as pessoas estão falando de mim. Eles até me seguem, eles até ouvem o que eu faço, mas ele não tem essa proximidade que eu tenho com vocês. Mas eu quero saber agora de vocês, o que é que você diz que eu sou? Quem eu sou para vocês? Eu imagino que houve um silêncio, que logo foi quebrado, por um homem impetuoso, Pedro. Tinha que ser Pedro. Pedro tem uma história interessante. Pedro, um homem que era levado pelas emoções, tinha uma dificuldade muito grande de controlar o seu temperamento, seu gênio muito forte. E era exatamente esse que quebrou aquele silêncio ali e deu uma das declarações mais fortes. Ele abriu a boca, ele permitiu que o próprio Deus, através do Espírito Santo, usasse a sua voz. Usasse naquele momento ali os seus recursos intelectuais. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus se alegrou muito com essa resposta. Naquele momento, Jesus, ele ficou tão feliz, porque ele reconheceu que aquela fala, aquelas palavras não vinham de dentro de Pedro, não estava no seu cérebro, não estava no seu conhecimento, foi o próprio Deus usando Pedro, e Jesus reconheceu o seu Pai, usando uma criatura, um filho. E é interessante que esse fato muitas das vezes nos remete a situações que despertam saudades. Eu acredito que todos nós, todos vocês já sentiram essa emoção chamada saudade. De repente alguém que você gosta, que você tem afinidade, que você admira, de repente ela não está perto de você, mas de repente um gesto de outra pessoa faz lembrar aquela pessoa que você está com saudade. Às vezes a forma de levantar as mãos, às vezes a forma de falar, a forma de se expressar, às vezes é um gatilho para a gente lembrar: poxa, lembrei agora do meu pai faz exatamente isso. Ah, lembrei da minha irmã, lembrei do meu irmão, ele faz exatamente isso. E quando Pedro começou a falar a identidade divina de Cristo, Jesus viu Deus falando através de Pedro. Isso trouxe uma imensa alegria no coração daquele homem, porque ele se permitiu usar, e essa alegria no coração de Jesus não ia ficar simplesmente naquela alegria sem fazer nada. Até nós, no nosso sistema natural, nós estamos acostumados a sermos premiados diante de desafios. Nós estamos acostumados às pessoas que conseguiram ser aprovadas, conseguiram passar em testes difíceis. Todo mundo que passa por um teste difícil, ele não quer continuar fazendo o teste, ele quer receber a sua recompensa. Foi assim com Davi. O grande teste da vida de Davi, aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus, ele passou. Mas antes de passar, ele perguntou: o que ganha aquele que vencer aquele homem? E ele partiu para a guerra. Ele queria aquela recompensa. E o nosso Deus, ele é premiador. Faz parte do seu DNA premiar aquelas pessoas que acertam a resposta.
E o que foi que Jesus fez de tanta alegria? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a vocês a chave do reino dos céus. E se não bastasse, a lista de premiação não parou aí. Eu vou te dar poder, Pedro. Para aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Eu vou te dar poder, Pedro, para aquilo que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Deus estava dando as chaves. E quando Pedro confessou a identidade de Cristo, ele recebeu uma chave. Uma chave espiritual. E o que se sucedeu depois disso aí? No livro de Atos nós observamos o poder vindo do alto sobre a vida daquele homem, de forma sobrenatural. Antes da confissão nós temos um Pedro, depois da confissão nós temos um outro Pedro, cheio do poder de Deus. Antes, nós tínhamos um Pedro totalmente descontrolado, governado pelas emoções. Ora, ninguém poderia falar nada contra aquele homem, ninguém poderia absolutamente não ferir o ego dele. Ele já queria resolver da pior forma: derramamento de sangue. E era muito ousado, era uma pessoa que não media as consequências dos seus atos. Pedro, totalmente inconsequente. E chegou um momento que ele ficou tão chateado com o soldado, que ele partiu com a sua espada para matar aquele homem. Eu acredito que ele errou o cálculo e acertou exatamente na orelha do soldado Maico. Aquele soldado, vendo a sua orelha, Jesus antecipou as consequências e fez o milagre e colocou aquela orelha no lugar e repreendeu a Pedro. Ora só, imagine se fosse nos dias de hoje, Pedro tivesse chateado aí com a polícia militar ou com a polícia civil e partisse para agredir um soldado. Ele estava chamando pela morte. Não é isso? Pedro era o amostradinho, né, daquela época. Sem noção nenhuma. Brincando com a morte. Inconsequente. E interessante que depois dessa confissão, nós observamos um Pedro totalmente transformado. Pedro andava com Cristo, via os milagres acontecendo, mas ainda andava na carne. Muitas das vezes nós sentimos a presença de Deus, andamos com pessoas que falam de Deus, mas ainda o GPS que realmente dá as coordenadas, emoções, é o descontrole emocional, a falta de domínio próprio que ainda governa. E pessoas com essas características sofrem. Elas não conseguem avançar, não conseguem prosperar, está sempre criando problema por conta do seu temperamento impulsivo. Essas pessoas entram em profunda tristeza, às vezes depressão, porque quando vai pensar, já fez, já falou, já agiu sem pensar. Mas esse homem, ele tem uma característica interessante, ele era muito ousado. A ousadia, se ela não estiver debaixo da autoridade de Deus, da vontade de Deus, ela vira
um grande estrago. E que nós observamos o novo Pedro, é que ele continua ousado, mas agora na direção certa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E foi exatamente esse homem que quebrou o silêncio naquele momento, declarando a identidade divina. Agora, mas isso não é tão óbvio? E por que Jesus ele fez esse questionamento naquele momento, já nos finalzinho aqui da sua vida aqui na terra? Por qual motivo? Porque Jesus, sendo Deus, ele é onisciente, presente, ele sabia de todas as coisas. Tanto as pessoas que só seguiam a ele, quanto os seus discípulos, ainda não tinham a clareza da identidade de Cristo sobre ele. Faltava a clareza. E Jesus não poderia consumar o grande plano da salvação sem que os seus discípulos tivessem a convicção de quem ele era. Era importante confessar. A confissão, a declaração é uma lei espiritual. É uma lei no mundo legal e espiritual. Inclusive nós, no nosso sistema jurídico, diante de juramentos, de autoridades, nós somos obrigados a declarar a verdade, somente a verdade. Os documentos cartoriais são assinados dou fé, ou seja, eu declaro que essa documentação ela é válida, ela é verdadeira. Todo o mundo espiritual, ele é legal, é baseado em leis. E o que Jesus estava colocando na mente daqueles homens ali, é que eles precisavam entender o poder da confissão, da declaração que Cristo era o Senhor, o Salvador, o ungido, o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Aleluia. Mas aqueles homens não sabiam ainda quem realmente era Cristo. Eu acredito que esse sentimento, quando nós de repente fazemos um julgamento errado sobre a identidade de uma pessoa, nós não queremos ser confundidos. Nós queremos que as pessoas saibam quem realmente nós somos. Ninguém quer ser confundido com A, com B ou com C. A nossa identidade é algo nato, algo íntimo. E ninguém fica feliz. E em todo tempo alguém está achando que você é uma coisa, outro acha que você é uma coisa. Você tem a sua identidade. Para um filho, é importante ele saber quem é o seu pai. Ele já reconhece desde o ventre. Ele conhece sua mãe. E a convivência vai ensinando quem são seus pais e por que são seus pais. E Deus e Cristo estavam naquele momento ali traçando uma forma de ensinar, não somente aqueles homens, os discípulos e aquela população, mas toda a igreja. Precisavam entender o poder e a importância da confissão que Cristo é o Senhor. E quando Jesus falou que isso era um fundamento, Pedro, tu és pedra. E o fundamento da igreja, ele está baseado exatamente na confissão, porque a confissão leva ao arrependimento, e o arrependimento atrai o perdão de Deus, e o perdão de Deus restaura vidas, escreve aquela vida com o seu nome, colocando o seu nome lá no livro da vida, dando-lhe vida eterna, dando-lhe agora um novo senhorio. O próprio Deus passa a ser Pai. Há uma relação agora de pai e filho, mas isso começou com a confissão. E quando nós confessamos a Cristo, nós avançamos para o próximo nível. Não basta simplesmente virmos aqui à igreja, em todos os cultos, em todas as reuniões. É importante termos a experiência da declaração que Jesus é o Senhor, que Jesus é o ungido,
o Cristo, o Messias, o prometido, o cumprimento das profecias, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! O Verbo é a palavra, é uma palavra que traduz por movimento, ação. E o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas lá no Gênesis. Ele disse: haja luz. Ele confessou, ele falou, ele declarou. Então Deus, ele já estava usando a importância dessa lei para que nós entendêssemos que as palavras, ela tem poder e devemos usá-la para a glória de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que declaramos, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós elegemos como importante em nossas vidas. Cristo, Ele quer Ele quer ser o centro da tua vida. Cristo, Ele quer ser adorado em verdade, em espírito e em verdade. Tem que existir verdade. E a verdade, ela surge a partir do momento que nós confessamos a Ele. Existem adorações, mas nem todas elas sobem como aroma suave às narinas de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos até envolvidos na atmosfera, mas a adoração não é verdadeira. Até cantamos, choramos, mas ao sairmos da presença, nós não confessamos, nós não provamos para nós e para o mundo que Cristo é o Senhor da nossa vida. Ainda existe um outro Senhor. Quem sabe o Senhor de Pedro era o seu descontrole emocional, era a sua falta de domínio próprio. Quem sabe? E quando Pedro confessou a Cristo, ele disse: Senhor, Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo, Tu és o Messias, ou seja, é um ungido, separado, concebido para salvar a humanidade. Nós reconhecemos, eu reconheço. Pedro adorou em espírito, Pedro adorou em verdade. O apóstolo Paulo diz que com entendimento nós servimos a lei do Espírito, mas sem o entendimento nós somos um fracasso. Ou seja, é com o entendimento que nós começamos a entender a importância da transformação das nossas mentes por meio da palavra de Deus. É uma reprogramação de vida quando nós confessamos Cristo. Tudo se faz novo, as coisas velhas é passado. E porque ainda as coisas velhas ainda ficam controlando, dominando a sua vida? Jesus morreu por você. Jesus quer ouvir uma declaração de amor, e não existe mais uma declaração mais forte do que essa: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando nós confessamos a Cristo, nós recebemos também aquilo que Pedro recebeu. Nós recebemos uma chave que nos dá o poder de desligar e ligar no céu, desligar no céu e ligar na terra. Nós recebemos essa autoridade. E Pedro, manifestando essa autoridade, certa feita foram chamar ele, porque uma importante pessoa, Doca, ela tinha falecido. Uma obreira, uma diaconisa do Senhor, muito comprometido com a obra. E ele foi chamado porque aquela mulher morreu. Ela fazia roupa, ela costurava. Era uma pessoa muito bondosa, ajudava necessitados. Interessante que Pedro pediu para as pessoas se afastarem. Ele começou a orar. Ele começou
utilizar o poder dessa palavra que Jesus tinha falado para ele. O que tu ligares na terra será ligado no céu. E ele estava pedindo agora para Deus voltar, religar a vida que tinha sido desligada daquela mulher. E ele declarou: Tabita, levanta-te. E aquela mulher que estava morta ressuscitou. O poder da confissão nos permite fazer milagres para a glória de Deus Pai. A sombra de Pedro curava. Olha o tamanho do poder daquele homem, porque ele tinha declarado o Senhor Jesus. A declaração, a nossa confissão, ela é poderosa. E essa noite Deus está convocando um exército. Ele está convocando você para o próximo nível, porque chegou o tempo dos milagres, que antecede a volta do Cordeiro de Deus, se manifestar sobre essa cidade, se manifestar sobre o Brasil, sobre os 4 cantos da terra, e os sinais seguirão os que crerem, e nós confessamos porque nós cremos que Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Ambres nevras e biginis. Aleluia. Aleluia. No livro de 1 João, capítulo 1, e o versículo 9, fala do poder da confissão. Existem várias dimensões da confissão. Aqui nós acabamos, é a maior de todas, quando declaramos que Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho do Deus vivo, o ungido, o Messias. Mas a nossa vida cristã, ela é baseada na confissão. Se confessarmos os vossos pecados, se confessares, Ele é fiel e justo para perdoar. Você pode receber o perdão se você confessar, porque nós pecamos, nós erramos, mas não deve ficar por isso mesmo. Nós temos que ter uma atitude diante dos nossos erros. Não podemos pegar os nossos erros e colocar debaixo do tapete, empurrando com a barriga, dia após dia. Nós temos que ser ágeis no nosso posicionamento. É natural. Somos tendenciosos ao erro, ao pecado. E é uma advertência: não pequeis, filhinhos, mas se pecardes, vós tendes um advogado junto ao Pai, para nos livrar de quem? Do acusador, das mentiras, dos bloqueios, dizendo você não pode confessar, você vai ficar exposto. Faça na escondida, na surdina, e continue lá, no isolamento, na escuridão, ninguém está vendo. É engano de Satanás. Deus está vendo, os demônios estão vendo. Pode ser que um mortal ou outro não esteja, mas o reino espiritual está vendo. Você não se esconde. Mas Satanás fica o tempo todo querendo colocar na mente das pessoas: não confesse. E Jesus fica dizendo: confesse, porque se tu confessares, esse peso das tuas costas eu vou tirar. Aleluia. Eu vou te libertar. Mas é preciso que você declare isso com sua voz. É necessário que você declare para tomar posse, porque o nosso Deus, Ele é educado, Ele respeita o livre-arbítrio, Ele respeita o teu posicionamento, mas Ele está o tempo todo batendo a porta do teu coração. Confessa. Confessa. O Espírito Santo já está falando aos corações aqui essa noite, porque tem alguém que está precisando confessar verdadeiramente. Talvez você não lembra o dia que você confessou, faz muito tempo. Já ando na igreja há 20 anos, há 15 anos. Pedro andava com Jesus, mas nunca tinha confessado. Deus, Ele quer mudar histórias. Deus, Ele quer te dar autoridade. Assim como foi em Pedro, será você. Aleluia.
a confissão também leva à prosperidade. A falta de confissão leva à miséria, à escassez. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre os seus pecados e não confessa, não alcança essa misericórdia, não prospera. As chaves que Deus deu para Pedro também levava a uma condição diferente. O senhorio agora muda. O senhorio agora é o Senhor Jesus. O Senhor é Jesus. Nesses esportes radicais de luta, como boxe, MMA e outros dessa natureza, onde tem aquela agressão entre duas pessoas ali, que faz parte das regras do jogo, existem determinados momentos que o adversário pega o seu oponente e basicamente neutraliza e começa a sufocar, começa a comprimi-lo de tal forma que a dor, ou de repente já à beira da morte, se aquela pessoa não declarar que perdeu, aquela pessoa vai até o fim. E existem situações de até ter óbito. Regra do jogo, foi neutralizado, você tem que fazer um sinal. Ou você fala, ou você dá um toque no chão, ou bate no oponente, mas você tem que sinalizar que você desistiu, que você perdeu. Interessante que não é muito diferente quando nós estamos sendo aprisionados pelo inimigo das nossas almas. Quando nós confessamos, nós estamos dizendo assim: olha, eu vou morrer, mas eu quero desistir. Eu estou saindo agora desse senhorio escravocrata que está me aprisionando. Eu quero parar com isso. É uma desistência para o mundo, e é um sim para a intervenção do justo juiz, permitir o resgate da sua alma. E quando nós sinalizamos: olha, eu não quero mais, eu estou dando agora o meu grito de socorro, Senhor, eu não quero mais viver essa vida em ciclos, eu não quero mais viver da forma que eu estava vivendo, eu estou desistindo de seguir as minhas próprias vontades, eu estou renunciando o meu eu. Nesse momento de humilhação, para muita gente está havendo uma perda, mas no reino espiritual Deus está fazendo um resgate. E é dessa forma que nós chegamos aqui, aprisionados, cheio de questões e dúvidas, questionamentos e mais questionamentos, crises existenciais, perguntas sem resposta, dia após dia, dia após dia. E chega um momento que a gente chega lá no fundo do poço e diz: eu desisto, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu estou agora desistindo de seguir com a força do meu braço, com a minha capacidade intelectual. Eu estou deixando agora de eleger as minhas emoções como a comandante da minha vida. Agora eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero confessar que Tu és agora o meu resgatador, o meu salvador. E após essa confissão, os anjos do Senhor se aproximam daquela pessoa, o Espírito Santo começa a trabalhar, e aí começa a ver o milagre da salvação. Isso para aqueles que ainda nunca confessaram o Senhor, e para aqueles que deixaram de confessar todos os dias que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele está convocando. Não importa quanto tempo você tem de maná, quanto tempo você tem de evangélico, de cristão, o que importa é que se você confessar com tua alma, chaves espirituais será colocada em tuas mãos, autoridade, poder para que você opere milagres, seja sobre sua vida, para a glória de Deus Pai. Nós estamos
já nos aproximamos, nós já estamos na reta final, os últimos dias. Cristo está às portas. O profeta Joel disse que nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Haverá um derramamento sobrenatural. Pessoas operando milagres, porque estão confessando a Cristo. Porque estão colocando agora Cristo como o centro das suas prioridades. E quando nós entendemos esse princípio, entendemos essa verdade, a sua vida não vai mais ser da mesma forma. É para frente. É um caminho sem volta. Aleluia. O nome escrito no livro da vida, ou seja, vida eterna. Aleluia. O nome escrito no livro da vida é vida eterna. O teu futuro está garantido, vida eterna. Aleluia. Enquanto estiver aqui, nesse plano, nós temos um pai. Há uma relação de pai e filho. Não mais servos. De servo você foi agora promovido a filho. Servo trabalha, mas filho tem parte na herança. Parte na herança. Seremos co-herdeiros com Cristo. Assim. E é dessa forma que nós podemos agora, com autoridade, com revestimento de poder, fazer a obra do Mestre. Sair e proclamar as verdades a toda criatura. É dessa forma que o Espírito Santo de Deus convence-nos. É dessa forma que Deus traça seus projetos, seus planos, e entrega a cada um desde o dia do seu nascimento. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Nós falamos sobre isso na consolidação. Existem pessoas que ainda não sabem qual é a sua missão. Ainda não sabem qual é o propósito da sua vida. Talvez você já tentou de tudo. E uma pessoa que não entendeu ainda qual é a tua missão, o seu propósito de vida, ela não tem direção. Dia após dia, vive sem direcionamento. Mais uma noite, mais um dia longo, enfadonho, difícil de encarar. É necessário. Mas nós vamos entender isso. Nós entendemos isso quando nós confessamos a Ele. E o confessar é para aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo. É para aqueles que nunca entregaram suas vidas a Cristo. E quando nós estamos diante desse questionamento, porque Jesus ele está fazendo perguntas aqui a você. Essa voz que está falando ao teu coração, o Espírito Santo. E você? O que dizes que eu sou? Aquela mesma pergunta que Deus, através do seu Filho, fez aos discípulos, Ele está fazendo agora a você. E para você, quem é Jesus? Que tipo de resposta você está dando agora em teu coração para Ele? Como tem sido os teus dias? Ele está perguntando. Ele pergunta de forma suave. E Ele está esperando. E para você, o que eu represento na sua vida? E para você, o que é que você tem feito com aquilo que eu entreguei em suas mãos? Para você, o Espírito Santo está questionando ao teu coração, e a resposta é pessoal, só você pode dar essa resposta. Mas muitas pessoas ficam caladas, muitas pessoas mentem, muitas pessoas não respondem, depois não pode também reclamar.
O momento é hoje. O momento é agora. E se eu perguntar se alguém tem dificuldade de confessar que Cristo é o Senhor das suas vidas? Quem já declarou isso, que Cristo é o Senhor das suas vidas? Aleluia. E eu quero chamar, quero convocar você. Quero convocar você essa noite para ir um grande coral, envolvidos na atmosfera do Espírito Santo, dizer: Jesus, Tu és o Filho do Deus. Aleluia. Aleluia. Com toda a sua alma, com todo o poder que há nessa confissão. Eu gostaria de fazer isso com vocês. Aleluia. E quando você vai confessar, se prepare, porque Deus ele vai começar a fazer milagres. Cadeias serão quebradas. Enfermidades serão curadas. Portas que estavam travadas serão destravadas. Milagres acontecerão.